Panorama do Seguro. Sejam todos bem-vindos à segunda edição do Panorama do Seguro de junho de 2018. Eu sou o Paulo Alexandre e ao meu lado está Mauro César Batista. Tudo bom, seu Mauro? Como é que vai você, Paulo? É uma satisfação estar aqui. Minha saudação também ao amigo Galiza. É um prazer, então, participar deste programa. Tudo bom, Galiza? Tudo bem, Paulo. Sempre um prazer estar aqui do teu lado. Mauro César Batista é presidente do Sindiceg-SP, Sindicato das Seguradoras e Resseguradoras do Estado de São Paulo. Também é presidente do Conselho Superior da ANSP, Academia Nacional de Seguros e Previdência, membro de um dos conselhos do Grupo Segurador BB Mafre, membro do Conselho de Administração da Funenseg, Escola Nacional de Seguros, membro do Conselho Superior da CNSEG, entre outras atividades, né, seu Mauro? São várias atividades. Ao meu lado também está Francisco Galiza, que é mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, acadêmico da ANSP, Academia Nacional de Seguros e Previdência, e consultor do Sindiceg-SP, Sindicato das Seguradoras e Resseguradoras do Estado de São Paulo. Este é o programa Panorama do Seguro, que pretende fazer a análise econômica do setor 2 vezes por mês, e é uma realização do Sindicato das Seguradoras e Resseguradoras do Estado de São Paulo, o Sindiceg-SP. Obrigado a todos que interagiram conosco. Por favor, nos envie suas sugestões, críticas, perguntas para o e-mail producal@panoramaDoSeguro.com.br ou por WhatsApp São Paulo 11 98910 3050. Você vai ver a seguir a análise econômica do setor de seguros de São Paulo e a entrevista com o seu Mauro César Batista, que é presidente do Sindiceg-SP, Sindicato das Seguradoras e Resseguradoras do Estado de São Paulo. Fique conosco. Galiza, vamos falar da indústria de seguros de São Paulo. O que você trouxe para a gente? Isso, em função do nosso entrevistado, eu preparei 2 tabelas, tá? A primeira tabela são dados econômicos do Estado de São Paulo, independente de ser do mercado de seguros. Então, só para vocês estão vendo aí na tela, tá? Só para a gente ter como referência, o Estado de São Paulo representa 3% da área do Brasil, mas em termos de PIB, ele representa em torno de 32%, 33% do PIB. E em população, representa 22% da população brasileira, né? Quer dizer, é um dado bastante relevante nacional. Já a segunda tabela, que vocês estão vendo logo em seguida, eu listei o faturamento do seguro no estado de São Paulo em função de alguns ramos de seguro. Então, por exemplo, o ramo do seguro de automóvel, o estado de São Paulo representa, em dados até abril de 2018, 40% do faturamento do Brasil, tá? Em pessoas, representa 43% e assim sucessivamente. Então, em resumo, o que o estado de São Paulo hoje representa na economia nacional? Em termos de riqueza, de 30% a 35% da riqueza do país. Em termos do mercado de seguros, dependendo do ramo, de 40% a 45% do Brasil, ou seja, quase a metade da produção de seguro do Brasil. Então, realmente, é inegável, o número mostra a presença do Estado, Paulo, Mauro, do Estado de São Paulo no mercado econômico brasileiro, né? Muito bem, Galiza. Seu Mauro, os números mostram a importância do Estado de São Paulo. É verdade. Agora, nós temos que ter alguns cuidados nessas análises. Primeiro, eu penso que a população de São Paulo, os políticos, os diretivos das empresas não podem entender que isso é um privilégio e que cria alguma distinção. Isso é ruim, porque não tem que ter sentido de competitividade. São Paulo tem que ser um estado que vai se desenvolver cada vez mais, desde que o Brasil também se desenvolva, porque o grande cliente de São Paulo é o restante do Brasil. Se nós tirássemos o estado de São Paulo do Brasil, ele perderia toda a sua força, porque o consumismo que demanda São Paulo é o restante do país, a população que aqui recorre em busca da área produtiva, enfim. Então, o estado de São Paulo, a população de São Paulo, os paulistas, de uma forma geral, tem que ter esse entendimento, não tem que ter entendimento de competitividade. E saber trabalhar com isso, que é um grande desafio, à medida que o Estado se desenvolve, à medida que
o Estado torna-se a cada dia mais senhor dessa grandeza, os desafios são maiores. E tudo isso que eu falo no sentido geral tem tudo a ver, obviamente, com o nosso setor, o setor de seguros. Por falar em desafios, como o senhor vê a situação política e econômica do país? Vejo com muita apreensão. Acho que todas as pessoas que reflitam sobre essa situação, e sem emoção, evidentemente, sem partidarismo, sem preocupado em fazer defesas ou acusações, a situação é de apreensão. Um país que tem mais de 12 milhões de desempregados, realmente é um país que passa por um momento difícil. E a turbulência dos dias que a gente tem vivido, a recente greve dos caminhoneiros, mostrou o quanto nós somos frágeis e nos tornamos reféns de qualquer oscilação dentro da nossa vida no dia a dia, afetado exatamente pela crise econômica e política. Quando há uma estabilidade política, as pessoas têm mais facilidade de aceitar e negociar divergências. Quando existe um clima hostil no sistema político, o que se viu foi o que nós vivemos com a crise dos caminhoneiros. O governo estabeleceu uma política, essa política não foi negociada previamente, ela teve desdobramentos, enfim, esse é o retrato de um país que vive em crise política já há algum tempo. E isso é péssimo, um país que sai de um impeachment do seu primeiro mandatário, no caso a presidente Dilma, é um fato gravíssimo, é uma situação em que você teve que, por N razões, chegar a esse momento, e os desdobramentos pós esse momento são de grandes conflitos de reflexões. E o setor de seguros, senhor, especificamente o setor de seguros de São Paulo, como o senhor vê o desenvolvimento desse setor? Como o senhor vê esse setor hoje? O setor de seguros não é diferente dos outros setores da economia. Ele sofre as mesmas coisas. E talvez sofra até um pouco mais e com desdobramento, talvez num time um pouco mais adiante, um pouco mais depois do primeiro momento. Por quê? Porque, obviamente, as pessoas, o que nós lemos na imprensa, o que ouvimos aí quando a crise começou, quando ficou acentuado o desemprego, foi que diversas pessoas começaram a cortar os seus planos de saúde familiares e planos familiares e obviamente, que eu entendo como uma despesa de primeira necessidade. É quase que impossível refletir que uma família pode viver com tranquilidade sem um plano de saúde, dependendo de um Estado ineficaz nesse e nos outros itens. A mesma coisa em relação à previdência complementar. Então veja que, vamos colocar uma frase popular, sinuca de bico a um chefe de família que tem que controlar seu orçamento. Está faltando dinheiro, ele tem que priorizar. Primeiro, o alimento, depois o funcionamento do lar, água, luz, aquelas coisas estruturais e de primeira necessidade. Depois vem escola. E aí a grande pergunta, e se acontece um sinistro com o seu carro, um curto-circuito na sua casa e ele tem uma perda muito grande, como ele vai repor isso? Então, o desafio é muito grande para as pessoas que têm que gerir o seu orçamento, têm que ter controle, e o reflexo na atividade seguradora é o mesmo que tem em outros setores da economia, talvez até um pouco mais grave. E a evolução do seguro é extraordinária, porque à medida que o mundo se desenvolve, os riscos começam a aparecer. Vou dar um exemplo muito claro. Hoje todo mundo tem um smartphone e dados armazenados. E todo mundo sabe que um hacker pode a qualquer momento ir nos seus dados e surrupiá-los, né? Roubá-los é a palavra correta, né? E ele pode ter perdas significativas, tem que reconstruir isso, né? Além de perdas, às vezes, de valor histórico, sentimental, uma foto, um filme, dados que ele vai ter que... Isso começa
nas empresas, nas grandes empresas, nas empresas médias, pequenas, e vai chegar muito brevemente às pessoas que têm esse risco. E as apólices de riscos cibernéticos vão aparecer, vão proliferar e vão ser, em breve, uma das apólices talvez mais buscadas, mais procuradas no mercado segurador. Sr. Mauro, a crise ela traz oportunidades. Eu queria que o senhor falasse um pouco dos desafios e das oportunidades que nós temos aí nesses tempos de crise. A gente tem que ter muito cuidado, porque eu penso que oportunidades é também inerente à evolução humana, né? Todas as vezes que o mundo dá um passo à frente, e acho que o mundo, desde que é mundo, sempre evolui, ultimamente numa velocidade espantosa com as coisas que têm sido criadas, pelo menos em relação ao mundo digital, né? E essas oportunidades vão surgir. Eu vejo e ouço muito as pessoas falar as crises provocam muitas oportunidades. É verdade, mas a gente também tem que entender que tudo que tem crise no meio tem paz, leva a reflexões, a mudança de rumo, exige sacrifício, abrir mão de algumas coisas. E eu penso que a oportunidade mais latente é aquela que tem com a própria evolução das pessoas. As pessoas a cada dia têm novas necessidades por viver num mundo que evolui e, obviamente, essas oportunidades são contempladas também para os seguros. Né? E como o Sindicato das Seguradoras tem se posicionado dentro desse contexto que nós estamos vivendo? O Sindiceg São Paulo, né, Sindicato das Seguradoras e Resseguradoras, até para acompanhar essa ordem de grandeza do Estado, ele é um sindicato que passa a ser uma caixa de ressonância do sistema segurador como um todo. Né? São Paulo é só ir aos aeroportos, é só ir aos grandes centros, é uma cidade efervescente onde as pessoas chegam a todo momento para aqui tomar decisões. Está aí o nosso consultor que vive no Rio e tem uma demanda grande em São Paulo. E você ainda não saiu de São Paulo porque o que tem aqui não chega para você cumprir todo o potencial que você tem para dispensar essa cidade. Então, é aquilo que eu disse no começo da conversa. São Paulo não pode tirar proveito disso e ter isso como um tom assim exibicionista, né? E eu falo isso com tranquilidade porque adoro São Paulo, vivo aqui há muitos anos, mas não sou paulista, mas é como se fosse. E o sindicato, então, é um sindicato que é muito ativo, ele é proativo, ele não se limita a ser reativo, né? E, obviamente, surgem muitas coisas e o sindicato vive um momento assim de ter esses desafios a perseguir, mas a gente dá balanço sempre para ver as coisas que fizemos e a eficácia que isso teve. Né? Hoje, a grande tormenta do setor de seguros, e principalmente para nós seguradores, é o crime organizado. Né? E São Paulo tem feito um bom papel nisso, e que vem, no nosso caso, a partir de uma ação que tivemos aqui há 2, 3 anos atrás, foi contribuir com o governo para a criação da Lei do Desmonte. Isso inspirou confiança do governo estadual nas ações dos seguradores aqui em São Paulo e, ao mesmo tempo, criou essa via em que nós também depositamos segurança, confiança nos organismos de segurança. Né? Tem um dado recente que eu ouvi outro dia, acho que em Porto Alegre, ou não, no Paraná, num evento que fui, onde o palestrante deu um dado que depois eu fui confirmar aqui na Secretaria de Segurança e é verdadeiro. Enquanto alguns estados, e aí tem até o Rio de Janeiro hoje, tem homicídios, números recentes, de 50 homicídios por 100 mil habitantes, em São Paulo esse número é 9, e agora a última leitura é 8. Né? Mata-se 8, né? Tem homicídio de 8 habitantes por 100 mil. Isso é fruto
de um esforço muito grande. Houve uma redução aqui em Sem São Paulo. dúvida, você comparar isso com os outros setores, não significa que nós estamos no céu. Com os outros estados, né? Claro. Em comparação. O Com os limite outros da ONU estados. parece que é 10 por 100 mil, é o que ela acha aceitável. No máximo até 10 por 100 Então mil. estamos abaixo do limite da ONU, mas é ah. claro que se nós formos a Noruega, a Dinamarca, zero. Né? Recentemente também criamos aqui, em parceria com os sindicatos corretores, um programa educacional. E nós fizemos um convênio com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para atingir as crianças e os adolescentes do ensino fundamental, através de um game. Hoje o jovem não abstém de ter o smartphone. É seu objeto de desejo, é a sua necessidade. Né? Dorme com aquilo do lado e o tempo todo digitando, enfim. Então nós criamos, através de um especialista, um educador especialista, um game, né, em que leva a esses jovens a ter ideia do que é ser previdente. Eles precisam entender isso, porque nós, os adultos e os mais velhos que não foram, estão pagando caro por isso. O sindicato é muito proativo, ele está sempre receptivo a isso, porque entende a sua grandeza. O sindicato é muito atuante pela sua diretoria, né? O fato de estar num estado grande, onde a maior parte das seguradoras e asseguradoras estão aqui, propicia também ter mais braços para agir. Então nós temos uma diretoria muito atuante, um conselho que nós temos todo o apoio, né? Um conselho de gestão, e isso tudo leva a um time organizado e proativo. Muito bom, muito bem. Esta edição está chegando ao final. Obrigado, Sr. Mauro Batista. Eu é que agradeço a oportunidade. Quero cumprimentar Francisco Galiza, né, já um parceiro conhecido aqui do sindicato, um grande estudioso do setor, e acho que isso é importante. O programa é importante porque leva ao debate, coisas importantes são ditas aqui, tudo em razão do chamamento que o técnico, o economista, o estudioso levanta e dá embasamento para essas reflexões e debate. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Mauro. Uma honra estar aqui com você. Obrigado também, Galiza. E obrigado a todos que assistiram o programa. Eu espero vocês no mês que vem. Por favor, enviem seus comentários, críticas e sugestões para o nosso e-mail producal@panoramadoseguro.com.br ou por WhatsApp São Paulo 11 98910 3050. Boa Copa a todos e até mais.